Tem um negócio diferente. Então, boa noite a todos. A gente já vai logo dar início aí, daqui 2 minutinhos, né? A nossa live, a nossa reflexão. A gente só vai aproveitar esse tempinho aqui para estar compartilhando aqui com os amigos, né? Puxa aqui assim. Então, enquanto a Gisele, que é a minha assistente e minha esposa, vai tentando compartilhar, né? Nós vamos iniciar exatamente às 19h30, faltando aqui 2 minutos, né? Hoje seria o nosso dia de atendimento aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, onde a gente tem aqui conversas fraternas e também que vem aí apenas para palestra também. Esse atendimento a cada 14 dias, então dentro da situação a gente não está atendendo, né? E a gente vai fazer então a transmissão da palestra, que é justamente das 7h30 às 8h, né? Tanto para as pessoas hoje, o público em geral, que estão em casa, e também as pessoas aí que de repente estiver assistindo, que tinham aqui também algum atendimento, né? Então, para essas pessoas se conectarem, aproveitem esse instante aí, para fecharem seus olhos, fazer a sua conexão com Jesus, com Deus, mentalizarem que estão nesse ambiente, né? Para, assim, ajudarem a equipe espiritual a fazer, assim, essa irradiação de energia. Quem quiser também colocar aí um copo d'água, uma garrafinha d'água, né? Para durante essa nossa reflexão, para que ela seja também fluidificada, né? Com os princípios espirituais que cada um necessita, né? Então, dentro do nosso horário, o tema de hoje, que a gente trouxe para essa noite, é uma palestra que eu já fiz em 2017, em dezembro, na Casa Operários do Bem. O nome da palestra em si, ela é mais uma reflexão, eu não gosto de dizer palestra, né? Porque eu gosto de pensar nessas doutrinas como uma conversa entre amigos. Só quando a gente vai conversar, a gente conversa sobre um assunto. Então, o assunto de hoje, ele seria: o trabalho foi criado para o homem ou o homem foi criado para o trabalho? Parece até que é a mesma coisa, mas ela teria uma grande diferença de acordo se a gente compreender isso. Se o trabalho foi criado para o homem, o trabalho criado para o homem, então quer dizer que o homem é que é o administrador do trabalho. E sendo administrador do trabalho, ele vai usar o trabalho como uma ferramenta para si próprio, para sua família, para a sociedade, para a sua evolução. Já se o homem tivesse sido criado para o trabalho, então o homem se tornaria uma propriedade do trabalho. E essa é a nossa reflexão de hoje. A gente procurar entender para nós, como é quando a gente está vivendo, de que forma a gente está vivendo. Eu uso o trabalho ou o trabalho se apropriou de mim mesmo? Eu estou alienado ao trabalho. E para essa reflexão, a gente não poderia deixar de buscar aonde encontramos os textos mais necessário para a humanidade em todas as existências que ela já passou, desses últimos 2000 anos, e ainda mais agora, né? Que é no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. A gente tem aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, a qual a gente vai pegar aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a versículo 34. Então, não é para ler agora. Depois nós vamos ler. É que antes de ler, eu gostaria de falar um pouco de quem trouxe essa mensagem, de Jesus. Porque às vezes a gente vê o Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, até de repente como algo ultrapassado já, com tanta informação, com tanta mídia, com tantos vídeos, com tanto livro, inclusive da Lavra Espírita, né? Só do Chico Xavier a gente tem mais de 400 obras, apenas de um autor, né? Então eu já vi, assim, vamos dizer, reflexões de irmãos nossos, né? E a gente respeita a reflexão de qualquer pessoa, mas a gente precisa colocar o nosso ponto de vista também, né? Dizendo que o Evangelho de Jesus já estaria ultrapassado, porque já veio muita coisa nova que estaria mais atualizado com a sociedade de hoje. E aí é onde eu discordo. Eu acredito que o Evangelho de Jesus, além de ele não estar ultrapassado, nós não iremos ultrapassar ele na humanidade terrena.
Eu não estou falando agora nós, humanidade, enquanto essa geração. As gerações futuras. Ela não tem como compreender a totalidade e, além de compreender, colocar em prática, porque algo para ficar ultrapassado, ele precisa ser totalmente usado, não ter mais nada para fazer daquilo e ter uma coisa totalmente nova. Então, ela vai ficar obsoleta. Uma fita, aquelas fitas cassete, um exemplo, né? Isso ficou ultrapassado. Aí veio o CD ficou ultrapassado, o DVD ficou ultrapassado. Hoje a gente tem um pendrive, já praticamente nem precisa mais, porque está tudo nas nuvens, né? Mas a mensagem de Jesus não veio em nada que a ultrapasse. A não ser se eu quisesse começar a construir um prédio de cima para baixo, sem botar o alicerce. Não tem como, né? Então, assim, onde é que eu vou buscar uma referência do que eu falei na Lavra Espírita, né? Além de o Livro dos Espíritos nos dizer que quem é o ser mais evoluído que já passou pelo planeta Terra? Jesus. Ele é o mestre, o modelo e o guia. Mas tem uma passagem aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, também da Lavra de Chico Xavier, da linha André Luiz. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho do capítulo 3, que chama-se O Sublime Visitante. Vamos escutar o que essa pequena passagem nos diz. Aqui ela está falando sobre Esclépio. Então, visitante sublime, esse Esclépio. Ele é um visitante muito sublime que esteve no nosso lar, levando uma mensagem aos espíritos que vivem no nosso lar, que já é aí uma colônia já bastante legalzinha, né? Pertence Esclépio a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições imprescindíveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados venha aqui raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitar-nos por piedade fraternal. Então, esse Esclépio, o que eu quero falar com essa história? Ele se manifestar lá em nosso lar, aonde é uma colônia espiritual. Para quem aqui já entende a doutrina espírita, vai entender. Para quem está chegando, talvez não vai compreender muito, mas se chamar atenção, é legal que pode buscar compreender e estudar, né? Então, a colônia Nosso Lar é uma colônia que fica no final do umbral fino, chamado uma das dimensões, onde são recebidos espíritos aqui da Terra, desencarnados, apenas uma dessas, né, sobre o Rio de Janeiro. E nessa colônia, então, há um grupo de estudo, um grupo de trabalho, não é todo o povo comum que ia participar daquela assembleia. Tanto que o instrutor Alexandre, ele chama a atenção das pessoas que iam participar, os espíritos lá, que qualquer um deles que perdesse o pensamento em coisas desnecessárias, não condizentes com aquele ambiente, ele iria ser convidado a se retirar do ambiente. De tão que precisava ficar harmônico o pensamento para receber esse irmão de ordem superior. Só que esse irmão de ordem superior, tão esperado, ele não consegue ir lá, chegar, entrar pela porta e bater papo com a pessoa. Porque ele tem um espírito muito mais sutil ainda do que esses do nosso lar. Então, ele precisa ter uma sessão mediúnica lá de materialização. A gente não vai explicar aqui, mas é parecido com aquelas que Chico Xavier fazia, onde Emmanuel se materializou, se apresentou, pode ser inclusive tocado. Mas o que eu quero chamar a atenção, esse Esclépio, espírito de alta hierarquia, toda uma preparação para se manifestar em nosso lar. Ele fez a palestra, no final da palestra ele abriu para perguntas, para algumas pessoas. A primeira pessoa abriu e fez uma pergunta para Esclépio, com que ele respondeu. Ele tirou do bolso dele, um pergaminho, desenrolou e leu um versículo do Evangelho de Jesus. A segunda pessoa fez uma pergunta, ele tirou outro pergaminho e leu outro versículo do Novo Testamento de Jesus. Mais um fez uma pergunta.
novamente. Ele leu outro versículo. O quarto que estava na fila de fazer perguntas, não vai perguntar nada. Já. Jesus já nos trouxe há 2000 anos, a gente que fica batendo a cabeça. Então, eu só queria colocar isso antes da Gisele ler a passagem de Jesus, que Mateus nos trouxe, que Jesus não deixou nada escrito, né? Seus discípulos escreveram. Passagens que eles acharam importantes. E essa que vem seguida do Sermão do Monte, o próprio Gandhi não era cristão, era hindu, mas ele diz que se perdesse todos os textos religiosos do mundo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade se salvaria se ela seguisse o Sermão do Monte. Essa aqui é a finalização dele. Então a gente convida o leitor em casa até para abrir o Evangelho, o Novo Testamento aí no final de semana e vai lá ler pelo menos o capítulo 5 e o 6 todo e reflete sobre ele. Mas nós vamos ler agora o versículo 19 até o 34 do capítulo 6. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros do céu, onde nem a traça, nem o coração consomem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali também estará seu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Ninguém pode servir a dois seres, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um covado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste. Muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois essas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa passagem de Jesus é uma das passagens que não tem muita necessidade de interpretação no contexto literário, porque algumas passagens de Jesus elas são bastante complexas para a gente compreender. Mas esse aqui é um manual de conduta. Ele está ipsis liter. Aqui nós poderíamos levar literalmente. Não estou dizendo que é fácil a gente começar a fazer isso, mas que é necessário e dá para entender o que ele diz. Mas se não é fácil, é justamente por causa do modo que a gente está vivendo.
Então, o Pablo, certa vez, até que está acompanhando a gente, ajudou a montar aqui lá da casa dele, né? Que eu não sei como ele faz isso. Mexe no PC aqui lá da casa dele, né? Parece que é uma entidade espiritual aqui me ajudando. Meu anjo de guarda aí online. Então, assim, ó, ele foi visitar uma casa espírita que trabalhava mais com tratamentos de cura. Mas chegando lá nessa casa espírita, o que chamou a atenção dele, e é verdade, ele comentou aqui, a gente já sabe, mas é bom relembrar, que começa assim, ó. Ah, se você veio aqui buscar a sua cura, porque eu queria tanto a minha cura para poder voltar à minha vida normal, para voltar à rotina. Então, peraí, volta para casa, reflete, e quando tu mudar o teu pensamento, volta aqui na casa espírita. Porque se você quiser ser curado para ter a vida normal como tinha, é o normal que você tinha que te levou à doença, que te levou à aflição. Então, justamente esse é o equívoco. Às vezes a doença, ela é simplesmente um alerta de que algo está errado, de que algo precisa mudar. E essa passagem de Jesus, nós não vamos ficar explicando ela. A gente tem aqui, vamos respeitar nossos 30 minutos, e já se passaram 14, para tentar trazer um pouco de ferramentas para que a gente possa, nós mesmos, refletir sobre ela no nosso lar. Então, começando a falar da palavra trabalho, que é o nosso tema de hoje, né? O nome trabalho, ele vem do latim de tripalhos, que ele era uma ferramenta utilizada com um tripé para fazer casqueamento em cavalos, em gado e o prender. E aí depois criaram uma outra ferramenta parecida com meio de tortura para escravos, que da onde surgiu a palavra tripalhos de trabalho. Porque na época ainda grega, na época medieval, na época de Roma, o trabalho era visto como castigo. E quem trabalhava eram os servos, que eram os miseráveis e pobres, e os escravos. A hierarquia, a alta classe, eles não trabalhavam. Eles nem se vestiam. Quem vê o filme aí antigo, vê a cultura, os que tinham seus servos, eram os servos que vestia a pessoa, que dava banho, que escovava. Então, era algo assim que, pelo menos nisso, a gente melhorou um pouco. A primeira pessoa que nos trouxe uma grande mudança para a sociedade dessa visão foi Immanuel Kant, no século XVIII. Kant, ele nos trouxe, um filósofo, a ideia de que o trabalho dignifica o homem. Por que dignifica o homem? Porque o trabalho te dá uma autonomia de liberdade de ser autossuficiente, de colaborar com a sociedade. Então, ele tira aquela parte medieval, ali ele passa uma linha onde o trabalho era castigo e coisa de pobre, e escravo e servo, e traz dizendo que o trabalho é uma grande ferramenta que pode te auxiliar, que pode te ajudar e vai te dar autonomia. Mas isso quando o trabalho for feito para o homem. Só que o homem, nesse decorrer de séculos, ele foi adoecendo como uma pessoa. Ele foi adoecendo, e nós chegamos em uma sociedade hoje com índices de depressão extremamente altos, onde a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos apresenta um quadro, um estudo, isso está aí na internet, vocês podem pesquisar, que 800 mil pessoas, olha, não é pouca coisa, né? Rio do Sul aqui tem o quê? 70 mil habitantes, não é nem 10% das 800 mil pessoas se suicidam no mundo. A causa de morte de jovens na faixa de 18 a 25 anos, ela só perde para o acidente, a segunda maior causa da morte é o suicídio nesses jovens. Aonde a ansiedade e a síndrome do pânico são doenças atingindo todas as pessoas. Aonde nas conversas fraternas, mais de 60% das pessoas que vêm em busca é por não conseguir se relacionar com a pessoa que vive com ela. Então vivemos doente, realmente. E um dos motivos que eu acredito dessa doença foi a inversão de valor, aonde, em vez de utilizar o trabalho como uma ferramenta de progresso do ser humano, eu me escravizei para essa ferramenta. E aqui a gente não está falando, não estou nem falando isso por causa do momento atual, pessoal. Isso aqui é uma palestra que eu disse, ela foi montada lá em 2017.
Não, nem falando apenas para o então. Às vezes vai achar, então é porque eu sou funcionário e daí o patrão me manda. Não. É de acordo com o que você faz com isso. Com o que você absorve, como você lida com isso. Zoroastro nos dizia que a gente deve trabalhar com o que a gente ama. Porque aí eu nunca vou precisar trabalhar na vida. Quando eu comecei a estudar o ESE, ali na segunda apostila já do ESE, quando entramos nas leis, eu mudei o discurso para o meu filho, que estava ali na casa de uns 8 anos. Pai, o que dá dinheiro aí de profissão e tal? O que é isso? O que é aquilo? E a gente, claro, que é o bem do filho, quer que ele esteja bem, então procura direcionar ele em uma profissão que financeiramente seja boa, né? A gente tem um amor de pai. Só que ali eu desconstruí essa ideia. Eu desconstruí a ideia de dizer, faça aquilo que te faça feliz. Então, ele foi trabalhar um tempo de servente e pedreiro. Não, se ele gostasse da profissão, quer ser pedreiro, ótimo, vai ser pedreiro. Ele se realizou, né? Que profissão mais bela, que bonita, construir a casa, construir um lugar, uma morada para alguém. Né? A pessoa que está numa padaria ali, confeitando, fazendo com amor o pão para alguém se alimentar. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe na sociedade. Né? E daí só que eu precisaria ter o quê? Ter essa busca de amor pelo que eu faço para mim buscar felicidade. E quando eu digo que eu não falo apenas de funcionários, eu falo justamente isso, porque eu vejo hoje muitos empresários que tiveram inversão. Ele não é mais dono do seu comércio. É o comércio que é dono dele. E como eu posso dizer isso? Quando a pessoa não tem tempo, vai viajar com a família, vai no aniversário, vai descansar um domingo. Então ela não é mais dona de si. Se ela não pode ter um dia de fechar lá o seu estabelecimento, ela ficou alienada ao trabalho. Então ela acabou se tornando propriedade e tendo essa inversão de valores. E é por mal? É lógico que não. É algo que acontece sem a gente perceber. Todo mundo vive assim e a gente acha que é normal. Mas nem tudo que é comum é normal. O que é comum é que todo mundo faz, mas não está na normalidade. A doutrina espírita nos esclarece também que Deus rege o universo através de leis. Leis naturais e leis de Deus, é a mesma coisa. E uma dessas leis é a lei do trabalho. Mas junto à lei do trabalho existe o quê? A lei do repouso. E daí na apostila do ESE diz assim, já que vamos falando o ESE, né, para quem não conhece o espiritismo, praticamente todas as casas espíritas oferecem algum tipo de estudo. Um deles é ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. É parecido como alguém que manda o seu filho para a catequese numa igreja católica. Então seria aí uma catequese para adultos espíritas, né? Uma evangelização de adultos, né? Porque a gente vai aprender, compreender, ter um grupo, formar amigos, ela tem uma disciplina, dia, regra, horário, pedagogia, né? O curso geralmente leva 3 anos, curso gratuito. Então, a gente convida as pessoas a buscar. Só que, às vezes, o ano já começou, não consegue mais entrar, vai ficar para outro ano. Enquanto isso, a casa oferece as palestras públicas, né? Então, lá no ESE, nessa apostila, então, a gente aprendeu assim. A lei, tem a lei do trabalho e a lei do repouso. Qual a lei do repouso? As suas próprias forças. As suas próprias forças. Lá na antiguidade, trabalhava 6 dias, folgava 1. Então, o judeu, ele não trabalhava no sábado, depois o católico foi no domingo, mudou para o domingo. Só que são regras, como regras para crianças, né? Não pode mexer na tomada. Quando ele fica adulto, ele vai usar a tomada. Hoje, a gente é uma sociedade que a gente não precisa ter aquele dia, mas a gente precisa ter repouso. O repouso de uma pessoa de 50 anos com a de 20 é diferente. Só que se a gente não praticar esse repouso, o que vai acontecer? A gente vai adoecer. Muito, muito, muito câncer são casos de esgotamentos, de falta de controle emocional. Hoje, a própria ciência já nos caminha para isso, que praticamente mais de 50% das doenças autoimunes são por descontroles emocionais.
Toda emoção tem uma energia positiva ou negativa. Então, se eu não controlo essa minha emoção, para a parte negativa, eu estou me alimentando daquilo. Eu vou me alimentando daquilo. Então, quando Jesus nos traz esse versículo, preocupai com o que é do Espírito, que mais a mais Deus vai te conceder no merecimento e no esforço. Então a gente não deve se preocupar com as coisas da vida, justamente não preocupar, mas se ocupar. É diferente. Aqui é uma coisa até estranha no final, né? Para cada dia basta o seu mal. O que quer dizer isso? Por que sofrer antecipadamente com coisas futuras? 95% dos nossos medos não vão acontecer. Só que se a gente pensa que vai e começa a se preocupar demasiadamente com isso, a gente começa a atrair muitas vezes. A nossa mente, ela funciona, ela é bastante estranha. A gente tem vários aspectos, mas uma delas vai falar do consciente e subconsciente. O consciente, ele seria como um copo d'água, e o subconsciente como todo o oceano representando. Sigmund Freud iria dizer que o consciente seria uma lâmpada dentro de uma casa, e o subconsciente seria todo o resto da casa na escuridão, procurando aquela lâmpada para sair. Então, nessa nossa busca do trabalho, mas do trabalho dignificante, com equilíbrio, a gente vai precisar ter controle das nossas preocupações e até controlar os nossos querer, porque quanto mais você querer, maior o seu sofrer, porque quanto mais a gente quer, a gente não é feliz pelo que a gente tem. A gente esquece de agradecer o hoje, a gente está sempre querendo mais. E daí com medo de não conseguir, ou com medo de perder aquilo que tem. E daí esse medo, a nossa mente, o que vai acontecer? Pesquisa feita com 10 pessoas utilizando uma maçã. Colocaram lá neurônios ligados a computadores e cada pessoa passou pela experiência de mastigar, de comer uma maçã, saboreando aquela maçã. Cada pessoa teve uma parte determinada do cérebro que percebeu aquele ato do prazer da maçã. O sabor, o gosto, a informação, isso está tudo no cérebro. Então, você botar um pedacinho, pode ser de olho fechado, do teu cérebro, aquele gosto tem uma caixinha lá guardada dizendo, esse aqui é maçã. Então, ele identificou isso. No outro dia fizeram o quê? Voltaram as 10 pessoas, 5 ligaram identicamente, 5 pessoas foram comer maçã. As outras 5 pessoas não comeram maçã. Elas fizeram o quê? Fecharam seu olho e relembraram do dia anterior a qual elas estavam comendo a maçã, mas com fervor, com uma lembrança verdadeira, criando aquela imagem mental de como estivesse realmente comendo. Qual o resultado? Idêntico. Não teve mudança. O mesmo cérebro que foi ativado quando ele comeu a maçã e quando ele lembrou que estava comendo a maçã, foi o mesmo ponto. O que isso quer dizer? O que isso prova? O que muitas pessoas já diziam, filósofos e psicanalistas. O nosso inconsciente não identifica presente, passado e futuro. Ele não identifica. Então, se você tem medo de futuro, você vai sofrer como que aquilo já acontecesse. Então, a gente precisa ter um controle. Para cada dia basta o seu mal. E para cada dia basta as coisas boas que a gente tem. Jesus nos diz ali que nem Salomão se vestiu. Salomão foi um dos reis mais inteligentes e mais ricos, dito na Bíblia. Nem ele se vestiu tão belo como o lírio do campo, que na época ele era colhido e secado para alimentar as fornalhas. Ele fala que os pássaros não ceifam e não pilham. E todo dia tem alimento, o pássaro não se preocupa. Ele não se preocupa em trabalhar, ele se procura em buscar o seu alimento para aquele dia. Mas ele não vai encher lá, como um ser humano, que ele vai tentar pegar tudo para ele. Coisas que a gente percebeu aqui, né, no nosso dia a dia. Ele não pensa que tem alguém que pode vir depois dele precisar aquilo. Não, se eu puder e eu tiver capacidade, eu vou levar tudo. Às vezes eu morro tentando carregar. E aí é onde é a nossa maior ilusão. E buscando, então, que o tempo passa muito rápido, né?
uma reflexãozinha final, é uma história de um jovem que tinha uma grande admiração por um sábio que morava na Índia. E esse sábio, ele teve comunicação com ele via vídeo e tal, e um dia ele conseguiu ir para a Índia e conseguiu visitar esse sábio. Mas ele era uma pessoa muito famosa, ele era uma pessoa que fazia viagens, fazia conferências. E chegando na casa desse sábio, ele entrando na casa, ele diz, olha em volta, mas nossa, você que é tão famoso, tem só isso? Aí, porque ele tinha dentro de casa as coisas mínimas para a sobrevivência. Ele olha para o rapaz e diz, e você, só tem essa mochila? Aí o rapaz já responde, sim, mas eu estou só de passagem. E o sábio diz para ele, sim, eu também. Então, com isso, a gente não quer dizer que a gente não precisa ter conforto, que a gente não precisa ter segurança, precisa ter lazer, comprar coisas boas que a gente gosta, que a gente pode. Não é isso, a gente precisa dessas coisas, desde que a gente possa e desde que a gente agradeça por aquilo que a gente tem. Agora, se eu botar em meu propósito, colher, guardar, eu não sei quando vai ser minha hora. O que adianta daí eu estar com o meu paiol cheio e daí, aquela noite eu sou visitado pelo meu amigo chamado Morte. E ele diz, vamos, não dá nem tempo de dizer tchau, estou indo. Daí? Então, não importa quanto tempo a gente vive, importa como a gente vive. Então, o trabalho ele é uma ferramenta para nós sermos felizes, para a gente trabalhar, para a gente buscar, para a gente conquistar, ter segurança, conforto, poder educar nossos filhos. Mas é para isso, a gente precisa tomar o controle, a gente precisa tomar a rédea. Se a gente tomar a rédea, vai dar certo. E se eu não sei como, está aqui, o Evangelho de Jesus. Tudo está ali dentro. Só que a gente precisa estudar, precisa ler Novo Testamento. E o Espiritismo, as casas também estão aí para nos ajudar um pouco mais. Eu tinha a Bíblia dentro de casa, tinha o Novo Testamento, e fui encontrar um pouco da serenidade na casa espírita. Então, tudo que a gente falou aqui não é nada do Edson, não é da Gisele, não é da Fraternidade Espírita Vendeira de Maria. A obra é de Jesus, a obra é do Cristo. A gente aqui só tem uma pequena oportunidade diante da audição de vocês, do acolhimento que vocês têm para com a gente, de poder trabalhar um pouquinho, mesmo com todas as nossas imperfeições. Porque se a casa espírita precisasse de pessoas perfeitas, estariam todas fechadas. Então, agradeço imensamente aí a atenção de todos. Amanhã, às 8 horas, a gente também vai ter uma live aqui, mais direcionada aos alunos do ESD, mas também vamos deixar aberto ao público para quem quiser acompanhar. Então, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Até amanhã.